Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Sessão solene celebra os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, mudanças nas diretrizes de primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar em casos de engasgo. O Corpo de Bombeiros do Maranhão reforça as orientações e promove treinamentos para a população. No quadro Vacina Sim, os locais para aplicação da vacina contra a gripe. Em São Luís, um projeto solidário tem mudado vidas e devolvido autoestima a mulheres em tratamento contra o câncer. O Perucas que Cura ganha parcerias e amplia o atendimento em diversos municípios do estado. No Fala Doutor desta semana, a inteligência artificial na urologia. Tecnologias como robôs, laser e próteses infláveis já estão revolucionando tratamentos. E ainda, no estúdio, uma entrevista com o psicólogo Mauro Brandão. E vamos falar sobre a saúde mental masculina. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene para marcar a promulgação da Lei 2.575 de 2025, que reconhece o paciente renal crônico como pessoa com deficiência. A nova legislação garante direitos constitucionais e amplia a proteção a quem enfrenta limitações por causa da doença. A proposta é de autoria do deputado Wellington do Curso e teve apoio da deputada Andréia Rezende. A sessão solene foi em homenagem à promulgação da Lei 12.575 de 2025, que reconhece o paciente renal crônico como pessoa com deficiência, garantindo-lhes os direitos assegurados pela Constituição do Maranhão. A cerimônia foi proposta pelos deputados Wellington do Curso e Andréia Rezende. A lei é originária do projeto de lei 042 de 2021, de autoria do deputado Wellington. Nós compreendemos a dor, o sofrimento dessas pessoas, a luta de quem se desloca no interior do estado para fazer um tratamento em São Luís e muda a sua rotina, muda o seu dia a dia. Então nada mais justo do que esse tratamento, essa classificação a partir da sanção desta lei. Fortalecer essa classe para que ela busque mais e mais direitos e reforçar as políticas públicas e ampliar as formas de tratamento. A Lei 12.575 classifica como pessoa com deficiência aquela com diagnóstico de doença renal crônica para que tenham direitos assegurados na Constituição maranhense e na legislação de proteção às pessoas com deficiência. A lei passou a estabelecer ainda que são pacientes renais crônicos, portadores de moléstia renal grave com prescrição médica contínua de diálise e hemodiálise e transplantados renais. Joilce, há muitos anos, faz hemodiálise, está na fila de pacientes para transplante e reconhece a importância da solenidade que destaca a lei aprovada. Foi uma lei que a gente pediu durante muito tempo, onde garantisse esse direito, né, do paciente renal ser considerado uma pessoa com deficiência, devido a algumas limitações que temos, né? Nós temos o acesso da fístula, no qual a gente não pode pegar peso, não pode pegar nada quente, então isso já mobiliza o nosso braço onde a gente tem o acesso. E durante muito tempo a gente veio pedindo essa lei para outras coisas também, para ter prioridade em filas, em estacionamentos e tudo aquilo que uma pessoa com deficiência tem direito. O reconhecimento é considerado um passo importante para garantir direitos e promover a inclusão social desses pacientes, que enfrentam limitações significativas no dia a dia devido à doença renal. Esse projeto de lei que agora é promulgado, que hoje estamos aqui para comemorar, ela é uma vitória também para esse grupo de pacientes, né, porque eles passam a ter reconhecido que são pessoas, né, são cidadãos portadores de necessidades especiais e assim eles passam a ser vistos agora perante a sociedade. As pessoas precisam, né, ser tratadas porque é o mal, né, do século e eles precisam que tenham essa importância porque é uma doença que vem
que vêm da diabetes, que vêm de doenças hereditárias, então elas precisam realmente desse tratamento adequado para que não chegue ao extremo de precisar de ir para a hemodiálise ou ir também para uma questão da fila de transplante, que ainda anda muito lentamente porque é vítima do próprio sucesso. Cada vez ele é mais indicado e cada vez mais a gente tem uma demanda muito pequena de órgãos ofertada. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível no nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. Uma associação norte-americana atualizou as orientações de primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar em casos de engasgo. As novas diretrizes buscam aumentar a eficácia do atendimento e reduzir o risco de ferimento durante as manobras. No Maranhão, o Corpo de Bombeiros tem realizado ações educativas e treinamentos para capacitar a população sobre os procedimentos corretos em situações de emergência. Só quem já passou por um engasgo sabe o que é a sensação de desfalecer. A dificuldade em respirar se torna agonizante a cada segundo que passa. A obstrução das vias respiratórias por engasgo foi a causa da morte de cerca de 2.000 pessoas em todo o Brasil em 2023. Para contornar o problema, a American Heart Association, uma instituição internacional sem fins lucrativos, atualizou as diretrizes de primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar em caso de engasgo. O Batalhão de Bombeiros de Emergência Médica tem um papel fundamental nessas novas recomendações, à medida que realiza treinamentos constantes em todo o estado, sobretudo na região metropolitana, com a finalidade de prevenção. Algumas novas atualizações, elas retornaram, sobretudo para manobras de desengasgo e reanimação cardiopulmonar. De acordo com as novas diretrizes, em caso de engasgo com a vítima consciente, seja criança ou adulto, a orientação é alternar 5 pancadas nas costas com 5 compressões abdominais, conhecidas como manobra de Heimlich. Já para bebês com menos de 1 ano, o procedimento orienta alternar 5 pancadas nas costas e 5 compressões no peito, utilizando a base da palma da mão. As compressões abdominais estão proibidas em bebês, pois podem causar lesões internas. As mudanças têm como objetivo aumentar a eficácia do atendimento e reduzir os riscos de ferimentos durante as manobras. Estudos apontam que quase 40% das paradas cardíacas infantis estão relacionadas a emergências respiratórias, como engasgos. Por isso,
a entidade decidiu simplificar os protocolos e tornar o treinamento mais acessível à população. O Batalhão de Bombeiros de Emergências Médicas tem feito treinamentos em locais de grande movimentação, onde a probabilidade de engasgos seja real. Existe um trabalho preventivo sendo feito de maneira enfática nas escolas, nos locais, sobretudo onde tem aglomeração, onde tem grupos de pessoas, sobretudo crianças, jovens, nesses cenários. E no próximo bloco, uma entrevista no estúdio com o psicólogo Mauro Brandão, que vai falar sobre os cuidados com a saúde mental masculina. Não sai daí, a gente volta já. Um projeto solidário vem transformando histórias e devolvendo autoestima a mulheres em tratamento contra o câncer. O Perucas que Cura confecciona e doa perucas feitas a partir de cabelos doados por voluntários. A iniciativa, que já atende há quase uma década, ganhou reforço com a parceria do governo do estado e agora alcança novas cidades, ampliando a rede de solidariedade e acolhimento. Este som é comum por aqui e significa que mais uma pessoa está prestes a ter a vida transformada. Por meio do projeto Perucas que Curam, mulheres que enfrentam o diagnóstico de câncer recebem perucas de forma gratuita, como a Odineia, que aos 29 anos foi diagnosticada com câncer de mama. Eu tive o diagnóstico esse ano, no mês de março. Não foi um período fácil, foi bem difícil. E logo na minha primeira consulta, a médica já disse que eu ia perder os cabelos com o início da medicação. O cabelo é a identidade da mulher, é a nossa identidade, a gente se sente autoconfiante, com o cabelo. E sem o cabelo, a gente não se reconhece no espelho. E foi assim que eu me senti. Assim que começou a cair, eu tive que raspar o cabelo. E eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. A Odineia conta que conheceu o projeto pela internet e pela influência de uma amiga buscou ter sua autoestima de volta. Eu conheci o projeto através das redes sociais e quando eu vi, eu fiquei assim maravilhada com isso, porque eu não sabia que existia esse projeto de doação de perucas e eu fiquei super animada para receber uma também. E aí uma amiga que também foi beneficiada nesse projeto me ajudou a chegar até ele para poder conseguir a peruca. Ajudou demais a levantar a minha autoestima, me sentir mais confiante, porque às vezes a gente fica com vergonha de sair sem os cabelos, mas isso me ajudou muito e eu sou grata a esse projeto, que não ajudou só a mim, mas milhares de mulheres que também estão passando por esse mesmo processo. É nesta sala, pelas mãos habilidosas da Silvani, que as perucas vão ganhando forma. Um trabalho minucioso e de grande significado, porque peças como essa podem trazer a alegria e devolver a autoestima de muitas mulheres. Quando a gente entrega uma lace, quando a pessoa bota a lace na cabeça, que ela vê assim, o cabelo de volta, a moldura do rosto novamente, reacende assim, nos seus olhos um brilho. Então, uma força para passar pelo processo do tratamento. Então, isso é maravilhoso. O trabalho de Silvanir é parte fundamental do projeto criado pela Rosete Gonçalves. Empresária e cabeleireira, possui um empreendimento na área da beleza e um forte desejo de fazer a diferença na vida das mulheres, com empatia e acolhimento. Rosete desenvolve esse trabalho solidário há cerca de 9 anos. Os cabelos recebidos de doação são separados de acordo com a semelhança dos fios. Segundo Silvanir, demora em média 2 dias para confeccionar uma peruca. A produção também desenvolve uma opção especialmente para as crianças. A lace em si, para as crianças, a peruca em si, ela é um pouco mais pesada, E nem toda criança gosta desse toque direto no couro cabeludo, tudinho. Então, ela idealizou fazer um turbantezinho com cabelo, E aí surgiu a ideia de fazer esses turbantezinhos, porque aí fica mais bonito, fica mais infantil também, E aí ficou muito lindo.
Recentemente, o governo do Maranhão firmou parceria com o projeto, o que deve ampliar o alcance dessa ação solidária. Com essa proporção que o governo está trazendo, que aí são 18 municípios participando, então a gente crê que vai chegar bastante cabelo e aí a gente também vai poder entregar bastante lace, né? Porque é muito triste quando assim a gente consegue, digamos, 20 lace, mas tem aí na fila de espera 40, 50, 60 pessoas. E quanto mais pessoas a gente puder alcançar, né, entregar uma lace, melhor ainda. O projeto também realiza o Corte Solidário, que acontece todas as quartas-feiras no Salão da Fundadora, localizado no bairro Calhau, em São Luís. É gratuito e o corte é escolhido pela doadora. Nem todo mundo tem condição de adquirir uma lace. A gente sabe que uma peruca ela é cara, o cabelo é caro. Então, um pouquinho que um doa, com um pouco que o outro doa, quando a gente junta, e aí consegue juntar a quantidade certa para confeccionar uma lace. Todas as etapas do projeto representam uma corrente do bem, em que cada elo é construído com amor. Desde a doação, confecção da peruca, até o momento mais importante, que é devolver o brilho no olhar e o sorriso a quem sofre com o câncer. É importante a doação, né? Porque assim, tem pessoas que fazem corte de cabelo e joga fora, né? Joga no lixo. E expandir isso, levar mais informações que você pode fazer essa doação de cabelo, ajuda muito na realização dessas perucas, para que chegue até essas mulheres que precisam aí levantar sua autoestima. No quadro Fala Doutor desta semana, a repórter Carla Bianca conversa com o médico urologista José Ribamar Calisto sobre o uso de tecnologias avançadas como robôs cirúrgicos, laser, prótese de pênis inflável e soluções de reprodução humana assistida. A inteligência artificial já está sendo usada para melhorar o diagnóstico e personalizar tratamentos, trazendo mais precisão e qualidade de vida aos pacientes. A urologia é uma das especialidades médicas que mais tem se beneficiado com os avanços da tecnologia. Para falar sobre esse assunto, no Fala Doutor de hoje, aqui ao meu lado está o urologista Ribamar Calisto. Doutor, quais são as principais tecnologias que vêm revolucionando a urologia nos últimos anos? Como você bem falou, a urologia foi o que mais se beneficiou com esse novo momento tecnológico da medicina. Nós temos 3 grandes avanços nos últimos 20 anos, especificamente nos últimos 10 anos. Primeiro, ligado à cirurgia oncológica, à cirurgia urológica, o advento da cirurgia robótica. O robô entrou com uma grande arma delicada, uma arma segura, uma arma que proporciona menos trauma, menos edema, menos sangramento, uma recuperação mais rápida e o principal, uma delicadeza no desenvolvimento de um ato cirúrgico, né? Então o robô foi a grande revolução nos últimos 10, 12 anos. Segunda grande revolução foi o uso dos lasers. Hoje nós temos a incorporação da tecnologia da luz concentrada, que é o laser, para fragmentar, pulverizar cálculos dentro do rim com aparelhos ultra flexíveis, quando no passado nós tínhamos que fazer grandes incisões, abrir o rim para tirar uma pedra, por exemplo. Então os lasers cada vez mais delicados, mais finos, os aparelhos, consequentemente, que levam esse laser até o rim, conseguem entrar na uretra, entrar na bexiga, muito fino, a grossura de um canudo de refrigerante, e dentro do rim pulverizar os cálculos em um procedimento rápido, procedimento com menos trauma. As últimas revoluções também no tratamento da impotência sexual já entrou no nosso cotidiano há mais de 30 anos e a cada dia que passa os materiais têm melhorado, são as próteses de pênis infláveis. Nós tínhamos há 40 anos apenas as próteses semirrígidas que deixavam uma ereção permanente e as próteses, elas todas foram evoluindo e o advento da inflável, que bota uma pequena bomba dentro da bolsa escrotal, levando a ter uma ereção e uma detumescência, ou seja, mimetizar uma ereção fisiológica. Esses 3
esses três avanços da medicina estão sendo incorporados como um quarto correndo por uma outra raia, que é a incorporação da inteligência artificial. Gestão de consultório, follow-up dos pacientes, acompanhamento, agendamento, fusão de imagens de ultrassom com ressonância, propiciando para a gente uma acurácia no diagnóstico e um detalhamento para ter uma maior segurança e levando para o lado da oncologia o índice maior de cura. De que forma, então, a inteligência artificial chega para revolucionar os pacientes, aí, todas essas cirurgias, de forma mais prática? Ela chega para fazer uma junção de tudo que o médico pensa. O médico pensa em fazer uma boa história, que é o principal, a história da doença, fazer um bom exame físico, ver os exames laboratoriais e radiológicos que são necessários para o fechamento do diagnóstico e ver as opções técnicas e disponíveis no Brasil e no mundo para ser oferecida ao paciente. Toda essa junção de informação que nós médicos temos que ter na mão para chegar e propor um tratamento. Hoje, essa junção rápida, esse abastecimento dessas informações por uma IA, por exemplo, vai deixar o tempo livre para a conversa e o relacionamento humano entre o homem e o paciente, entre a médica e o seu paciente, entre o terapeuta, entre o psicólogo, de maneira mais interpessoal. E deixar toda essa burocracia de análise de dados por conta de uma IA, por exemplo. E o futuro está bem aí na nossa porta, né? O futuro em que as imagens cada vez melhores, plotadas em cima de um sistema robótico, vai nos dar o caminho mais preciso, que não é visto a olho nu, para que o cirurgião, usando uma tecnologia robótica, consiga ir mais adiante da delicadeza. Ou seja, hoje a gente tem informação anatômica na nossa mente, no exame de imagem e usa a arma do robô. Nós estamos a dias curtos, né? Nessa nossa década de 20, vamos supor, até 2028, 2030, tendo essa fusão de todos esses dados, então ele já entra para uma cirurgia robótica com a imagem plotada dentro e a segurança não tem nem o que discutir, vai ser muito maior para uma recuperação mais rápida. Pode-se dizer, então, que as novas tecnologias trarão, além de soluções, pacientes mais felizes? Mais felizes, menos traumatizados, se recuperando mais rápido, e nós estamos no meio desse turbilhão de evolução. No meio. Nós evoluímos muito na tecnologia operatória, da cirurgia aberta para a laparoscópica e agora para a robótica. Nós melhoramos muito na tecnologia de imagem. Nós tínhamos raio-x no passado, evoluímos para ultrassonografia, evoluímos para uma melhora do raio-x, que é a tomografia, adicionamos agora a ressonância magnética e, mais recente, o PET-scan, que é uma tomografia por emissão de pósitrons, as cintilografias, ou seja, as imagens nos dão mais segurança. Incorporamos, então, as novas drogas para tratamento, somente no campo da oncologia, drogas inteligentes, que procuram DNAs, procuram receptores dentro da célula, daquelas células cancerosas que têm uma mutação. Ou seja, quando nós reunimos tudo isso e uma só inteligência e oferecemos para o homem, eu digo o homem como o ser total, as informações compactadas, ele vai chegar para o seu paciente, para o seu enfermo e vai dizer a melhor proposta de tratamento depois de analisar todos os dados que eu levaria aí 15 dias para lhe dar, eu lhe dou em 1 minuto. Então, para o paciente vai ser muito melhor. Tudo isso, então, quer dizer que o pós-operatório, no caso das cirurgias, também serão melhores? Muito. Eu voltei para cá no final de 89, 90, começamos a operar grandes cirurgias oncológicas, urológicas, que o Brasil estava crescendo muito nessa mesma época. Eu posso dizer que eu nasci na urologia, na grande revolução da urologia, né? Vamos dizer assim, nasci como especialista. E naquela época nós fazíamos como era um conceito geral, grandes incisões, grandes cirurgiões. Isso mudou totalmente, né? Mudou totalmente. Então nós acompanhamos essa mudança, a nossa geração, entre 50 e 70 anos, essa revolução da medicina, que saiu de um conceito, eu vou falar de cirurgia, de uma cirurgia antigamente muito traumática, que levava muitas sequelas, a próstata, por exemplo, muita impotência sexual, muita incontinência urinária, para hoje,
em 2025 com uma tecnologia ultra sensível, ultra delicada, no caso da cirurgia robótica. Então eu operava uma próstata, deixava ele 7 dias internado. Hoje nós operamos uma próstata, um câncer de próstata, 7h30 da manhã, e no outro dia, 7h30 da manhã, ele está indo para casa bem. Trauma não tem comparação com a cirurgia do passado. Então, tudo isso que a humanidade tem feito, a ciência tem feito, a medicina tem feito, é para dar um bem-estar físico, mental e uma recuperação muito mais rápida. Isso é hoje, e nós estamos vivendo isso hoje. E o futuro está bem aí com as IAs, vai ser melhor ainda. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Carla Bianca para o programa Mais Saúde. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o psicólogo Mauro Brandão e vamos falar sobre saúde mental masculina. Seja bem-vindo, doutor Mauro, mais uma vez aqui no programa Mais Saúde, da TV Assembleia. Eu que agradeço, Ismael, mais uma vez o convite, já é minha segunda vez participando desse quadro e é sempre bom contribuir de alguma maneira para um tema tão relevante, tão presente na nossa sociedade. Doutor Mauro, o mês de novembro ele é dedicado especialmente ao câncer de próstata, né? Mas a saúde mental ela é importante estar inserida na saúde masculina também, né? Como é que funciona essa questão da saúde mental masculina? Como é que o senhor observa atualmente? Bom, não falando só da saúde mental, mas a saúde como um todo, os homens, geralmente, eles têm uma dificuldade maior em buscar os serviços e quando eles buscam, são em situações já mais graves, de emergência, urgência, tanto é que o acesso dos homens, principalmente, acontece nesses setores, né? Secundário e terciário da saúde. A atenção primária, que geralmente a mulher tem esse hábito de prevenção, os homens quase não ocupam esse lugar. E tanto é que desde 2008 nós temos uma política, né, que é a Política Nacional de Saúde Integral do Homem, porque se percebeu essa dificuldade por fatores que a gente vai falar mais na frente relacionados à questão da masculinidade, porque é mais uma questão de hábito, de comportamento do que qualquer outra relação. Essa busca mais atrasada e quando chega já está em estados gravíssimos, né? Fora isso que também gera um custo muito grande para a saúde pública. Mas a saúde mental não é diferente, porque a gente fala de emoção, a gente fala de se abrir. E se abrir tem uma correlação com vulnerabilidade para muitas pessoas. E vulnerabilidade é sinal de fraqueza. E muitos homens não gostam de dar esses sinais e entendem que isso é muito ruim. Então, a saúde mental também ainda há muitos preconceitos, mas que com o tempo a gente tem tentado, tem percebido um movimento até tímido, né, de busca, mas que tem acontecido. Doutor Mauro, em relação tem a questão de machismo envolvida também? Sim. Questão histórica, cultural, como é que é isso? Falando da masculinidade, nós enquanto homens, nós temos certas afirmações relacionadas. O homem não chora, o homem não deve demonstrar fraqueza. Se eu fizer isso é porque eu estou demonstrando que eu sou vulnerável. Demonstrar vulnerabilidade, como eu falei, é sentido de fraqueza. Então, o homem tende a negar esses riscos e se colocar em situação também de risco. Ou seja, começa a consumir álcool de maneira excessiva. Geralmente é a válvula de escape para esse homem. Quando a gente fala, por exemplo, do homem provedor, do homem que dá o sustento da casa, então esses aspectos socioculturais e econômicos são significativos também. Isso formata a forma de ser desse homem. Nós temos papéis sociais. E é até uma grande discussão que é feita, até nessa política nacional que eu citei, de construir singularidades, masculinidades singulares. Porque o que acontece? Quando nós temos certas afirmações sobre o que é ser homem, é encaixar, é colocar os homens numa caixa e qualquer movimento fora disso não é enquadrado como masculinidade. Gera conflito no seu papel. Então, o homem acaba se encaixando e isso vai gerando certo sofrimento com o tempo. E também isso gera repercussões na sua saúde, não só física, né? Como eu falei, essa busca mais tardia tem uma representação social muito forte, mas também a busca por adoecimento psicológico, depressão, ansiedade, entender que não precisa, porque se buscar ele está falhando enquanto um homem na sociedade, e nós precisamos desconstruir isso. De que forma a gente desconstrói isso? Discutindo, trazendo, colocando, olha, é possível que a gente tenha outras formas de se manifestar a nossa masculinidade no mundo, mas com certeza precisamos primeiro desconstruir os preconceitos, que tem uma linhagem patriarcal desse processo, né? Do homem dominante, do homem da virilidade, e que não é só reforçada por nós, homens também. As mulheres também acabam reforçando em maior e menor prazo. Então, ao mesmo tempo que essa perspectiva, esses traços de gestos que a masculinidade traz para a gente, relacionado à forma de ver e perceber o mundo, da mesma forma que ele dá aquela ideia de superioridade, mas também ele traz muitos prejuízos. Então, é nesses prejuízos que a gente foca para tentar sensibilizar toda a sociedade. Mauro, qual seria o ponto de alerta, o sinal de ter cuidado que está
alguma coisa está começando a ficar errada, já está explodindo, foi negligenciada antes? Qual o sinal de alerta? É muito comum, por exemplo, como eu já citei, o consumo excessivo de álcool e também o uso de outras drogas. Se a gente for analisar nas estatísticas, os homens eles consomem muito mais álcool do que as mulheres. Recentemente, esses números a diferença tem diminuído. Mas, de qualquer forma, os homens buscam geralmente o álcool como uma forma, como uma válvula de escape para lidar com as suas emoções. Porque se abrir e falar sobre si é algo muito delicado. Inclusive, na própria experiência clínica, a gente observa, né, a diferença. Como a mulher desde cedo, ela é trabalhada, não é porque é dela, ela é trabalhada, ela é formatada dessa maneira, a buscar e se abrir e falar, então ela busca com mais facilidade, fala de si com mais facilidade. Agora, aspectos relacionados à emoção, para o homem, são questões muito delicadas ainda. Então, até mesmo não saber como, não conseguir nem nomear o que está sentindo, ter aquela sensação de estranhamento por estar naquele lugar, naquele espaço, naquele incômodo. Então, se tem um trabalho diferente, porque a pessoa tem que sentir a vontade para falar. Então, ela tem que sentir primeiro vontade para se colocar, para depois, sim, começar a desenvolver algum diálogo relacionado. Claro que isso não são com todos, mas, de maneira geral, a gente não pode negar que há esses atravessamentos socioculturais e que impactam na clínica e também nos outros serviços de saúde que a gente tem observado. Dentro da sua prática de trabalho, existe diferença de abordagens ou de sintomas para pessoa com mais instrução e menos instrução, quando procura ajuda psicológica? Assim, em termos de abordagem não há diferença. O conteúdo, a epistemologia continua a mesma. Assim, às vezes é o tato de cada um. Às vezes é o tato mesmo, né? A gente compreende que para algumas pessoas a gente consegue desenvolver alguns argumentos, alguns assuntos. Com outras, a gente vai adaptando ao discurso dela, porque tem que fazer sentido para ela. Sim, sim. Né? Porque se eu não consigo acessar, é igual quando eu estou aqui, se eu não consigo acessar o outro que está me acompanhando na televisão, no YouTube, onde quer que seja, então eu não vou conseguir trazer a informação necessária. Então eu preciso adaptar a minha linguagem, né? A minha linguagem para o público que eu estou direcionando. Então, se a pessoa me fala determinados... às vezes ela já chega com um pré-diagnóstico. Eu estou com ansiedade, estou com depressão, às vezes nem passou por um processo avaliativo. Sim. Né? Eu vou escutando e nosso processo é esse, fazer uma psicoeducação, orientar se de fato é isso que está sentindo. E se for de fato, fazer os encaminhamentos necessários para que ela consiga se organizar melhor em relação a si e em relação ao outro. Então, vai depender muito da demanda, do perfil, de quem é a pessoa, né? Determinados assuntos são mais fáceis de elaborar, por exemplo, com homens. Eu tive uma experiência numa clínica de saúde sexual masculina, a gente está falando de virilidade. Sim. A questão sexual para o homem é algo muito importante e presente. Então, se ele se sente uma pessoa falha naquele momento, isso vai afetar e repercutir emocionalmente. Então, eu tinha outra abordagem para lidar, porque muitos deles nunca tinham buscado nem atendimento psicológico, né? Então, tinha que ter uma forma mais suave, diferenciada, para que eles não ficassem avessos a esse processo. Porque não era só atendimento psicológico, também tinha medicação, enfim, e fazia parte do processo de acompanhamento psicológico. Então, para aquele público, eu entendia que eu tinha que ter uma postura que tivesse uma linguagem acessível, que eles entendessem e fosse mais fácil criar esse vínculo com eles. Doutor, quando é importante ter cuidado com a saúde mental a partir da infância, o que é ideal de se fazer a partir da infância, que os pais tenham que orientar, para que não se torne um adulto com tantos problemas, que eu acho que a saúde mental começa na infância também, né? Sim, eu não gosto de ser taxativo. Sim. A gente pode ser o melhor dos pais no universo. Alguma coisa escapa, até porque tem outras questões que nos atravessam. Principalmente hoje, redes sociais, as plataformas, as redes, questão da criminalidade e outros aspectos nos atravessam. Agora, há pontos que a gente pode identificar, por exemplo, essa abertura, essa conversa, esse diálogo dos primeiros sinais, ou algum comportamento estranho, ou intenso, ou excessivo, que pode começar a ser questionado. Porque às vezes a criança pode estar vivenciando algum aspecto ruim na escola, uma inadequação, sei lá, no acompanhamento dos estudos, do aprendizado, ou está vivendo mesmo, como acontece com frequência, infelizmente, a questão do bullying. Então, esse diálogo, essa abertura de diálogo inicialmente é muito importante, para os pais começarem a perceber. E claro, percebendo que está indo para além daquilo, procurar a ajuda de profissionais. Hoje nós temos muito acesso à informação, né? Ao mesmo tempo temos que tomar cuidado com esse excesso, porque há muito diagnóstico feito por rede social. Mas, de qualquer maneira, com esse acesso às informações, nós começamos a compreender o que pode ser considerado um alerta ou não. Se a criança está apresentando um comportamento mais agressivo, mais sexualizado, será que ela tem um comportamento de se isolar mais que com frequência?
Então, começa a investigar o que está acontecendo, né? E buscar os profissionais adequados para a sua idade para que possa fazer todo esse processo. Uma investigação é mesmo até para que ela se sinta mais à vontade, né? E trabalhar desde cedo alguns aspectos. É porque a nossa personalidade ela vai se desenvolvendo durante o resto da nossa vida. Só que ela vai se consolidar mesmo, de fato, ali no início da juventude. Então, ainda é um período de altos e baixos, né? Então, alguns aspectos que são presentes na infância somem com o decorrer do tempo, ou ela se fixa. Então, essas nuances que eu acho que é importante inicialmente ficar observando. De que forma que essas abordagens de vocês, que a gente não pode se entrar muito porque a gente não está estudando, mas como é que se consegue trabalhar com uma pessoa com uma crise de ansiedade e fazer com que ela volte aos trilhos? Como é que é esse trabalho de vocês com um adulto, por exemplo, no início, quando se identifica no início um problema desse? Quem está em crise, primeiro tem que buscar alguma coisa que assegure, que suporte os sintomas, é a medicação. Sim. Até porque naquele contexto, se a pessoa ela não consegue lidar consigo, está desorganizada, o nosso papel ali não vai ajudar muito, inicialmente. Sim. Né? Mas quando é algo tolerável, né, o nosso processo é justamente fazer essa exploração, compreender, que de fato, porque assim, gente, os sintomas eles têm função. Eles não são algo à parte, não é uma espinha que te tira e simplesmente a pessoa volta ao normal. Sim. Tem função com o estilo de vida da pessoa, com a vida dela, não está desconectado do meio. Então a gente precisa compreender de fato, você está me falando de um quadro específico, com sintomas específicos que eu vou dizer lá no CID que é isso. Mas para além daquilo que está no CID, como é que tua vida, qual é o teu contexto, qual a tua história? Né? Porque uma ansiedade ela pode ocorrer, como voltando à questão da infância, por uma questão de bullying, uma ansiedade pode ocorrer, voltando à questão da saúde masculina. Aquele papel de provedor e esse homem se sentir ameaçado, por exemplo, vou perder meu papel de provedor. Para além dos meus bens materiais, da materialidade das coisas, eu vou perder meu papel de provedor, isso pode gerar uma insegurança e gerar uma ansiedade, uma preocupação, um estresse crônico. Conviver com esse estresse crônico, isso vai deixando a pessoa mais vulnerável até mesmo para doenças físicas, né? Ou seja, são as questões psicossomáticas do processo. Então, a gente precisa ficar atento a todo esse contexto para poder, aí sim, abordar de acordo com a história daquela pessoa. O que representa esse papel de provedor? O que significa, então, ser homem para ti? O que isso tem te trazido? Quais são esses conflitos de identidade? Que acontece muito. Né? Geralmente tem esse conflito de identidade. Acontece, gente, faz parte. De vez em quando a gente vai fazendo essa revisitação. Mas será que esse determinado comportamento realmente faz sentido? Está me fazendo bem? Como eu falei no começo. Esses papéis sociais acabam trazendo coisas negativas para a gente. Né? Então, quando a gente começa a flexibilizar certas características, a gente está promovendo o bem-estar, né? A gente está promovendo a saúde dessas pessoas. Doutor, como identificar o limite entre o cansaço comum e o esgotamento emocional? Principalmente para homens que vivem em profissões que demandam muita pressão. Tu falas mais do burnout? Também, burnout. Que pode chegar ao burnout? Isso. Bom, o burnout, o esgotamento emocional, ele tem algumas dimensões. O esgotamento, a perda de sentido, a pessoa ela começa a ficar indiferente, ela começa a se isolar socialmente. E é bom sempre levar em consideração que é em relação ao trabalho, porque se ela se afasta daquele contexto, vamos dizer que o funcionamento dela volta ao caminho. E ela apresenta, então, nesse contexto, ansiedade, quadros depressivos. Às vezes fica difícil identificar se a depressão é por si só ou ela só faz parte de um guarda-chuva como o burnout, que são várias dimensões, essa não identificação. Tem algo que chamamos também de presenteísmo. Tem absenteísmo, quando a pessoa ela começa a faltar bastante, mas tem um presenteísmo, que ela está lá, mas ela não está. Né? E aí é muito comum. Muito paradoxal. Muito paradoxal. Ela está aqui, está trabalhando, assumindo essas funções, mas ela está distante. Sim. Porque aquele serviço não faz mais sentido para ela. Né? Ela está totalmente desconectada. E essa exaustão emocional, você percebe que não é um cansaço. Porque você chega cansado do seu serviço, chega em casa, faz alguma coisa, tem algum tipo de hábito que você faça que alivia. No outro dia você está, ok, vamos lá. Mas não basta chegar em casa, não basta fazer alguma coisa ou ter alguma atividade de lazer. É algo persistente, permanente durante o tempo. Então você percebe que algo vai para além, que já é algo de adoecimento mesmo, que você não consegue ser mais a mesma pessoa. Isso vai afetando também as suas relações sociais nos outros âmbitos. Como eu falei, vai perdendo o prazer de viver. Uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Então é algo muito mais persistente, muito mais intenso, né, na nossa vida. Então a pessoa começa a perceber que de fato eu estou diferente, eu não consigo. E os demais percebem isso. As pessoas ao seu redor identificam, seja pela expressão,
seja pela forma de tratar, né? Às vezes a pessoa começa a ficar mais agressiva. E o que chama mais atenção é quando são características que não são presentes na personalidade da pessoa. Então, muda completamente de um comportamento para outro, agir de uma forma e está agindo de outra. E isso a gente percebe quando nossos colegas, principalmente você tem um hábito de conversar, estar ali, pelo menos acompanhar no dia a dia, você percebe quando a pessoa muda. Sim. Isso chama atenção, né? Não quer dizer que seja algum adoecimento, mas pode ser que sim, né? Então, a diferença bem aí dá para identificar que é um processo para além, né, de um cansaço normal. Então, Mauro, o que representa buscar essa ajuda logo no início, quando se percebe alguma alteração? Fala da exaustão emocional? Dos problemas psicológicos de uma forma geral. Tanto, assim, primeiro, voltando para os homens, a gente tem uma dificuldade de reconhecer, negar e usar métodos que não são mais adequados para isso. A gente sabe muito bem disso. A gente prefere negar isso para a gente mesmo. Geralmente, não sei se isso tem se dado, mas os homens que procuram, quando procuram já no estado mais avançado, geralmente vão porque as mulheres ou os filhos impõem que eles façam aquilo. Sim. Né? Tanto é que o índice de homens solteiros que vão buscar ajuda já cai pela metade. Ou seja, já vem mais um papel que acaba mais um papel também social. A mulher, esse papel de cuidadora. Então, geralmente é ela que vai lá e incentiva o seu companheiro a buscar ajuda, seus filhos que vão lá incentivam a buscar ajuda. E aí, com muita força, vai. Então, assim, quando perceber que é um desgaste, que a pessoa, internamente a pessoa identifica que algo não está bem. Será que perdeu o prazer nas pequenas coisas, atividades que antes faziam não fazem mais sentido? Ou começa a sentir toda hora em estado de alerta, mesmo que não haja nada naquele ambiente de maneira específica que identifique uma ameaça, a pessoa começa a perder sono, muda o apetite, então tudo, ou emagrecimento repentino, ou começa a ganhar peso de maneira repentina, tudo isso podem ser sinais que a pessoa tem que avaliar. Bom, o que está acontecendo comigo? Né? Que aí ela pode, conversando, ter a rede de apoio é importante justamente por isso. Né? Por mais que ela inicialmente não busque um profissional, mas ela conversando com alguém, seja familiares, companheiras relacionados, incentivam, como falei, não, vá buscar ajuda, você não está bem, possivelmente. Sim. Então, esse primeiro passo é importante, essa autoidentificação e também esse olhar do outro, né, para reforçar a busca por ajuda. Ô Mauro, obrigado por sua participação aqui mais uma vez no programa Mais Saúde. Passou rápido, né? 15 minutos, né? Voou. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá.